Estamos de volta com Revista TST e aqui no estúdio nós recebemos o coordenador do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, ao Tráfico de Pessoas e de Proteção ao Trabalho do Migrante, ministro Augusto César. Olá, ministro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre o nosso programa. Ministro, antes de iniciarmos a nossa conversa, nós preparamos uma reportagem especial sobre esses temas. A gente sabe que muita gente muda de país em busca de uma vida mais promissora. Essas pessoas recebem propostas supostamente vantajosas de vagas de emprego com promessa de boa remuneração, mas na maioria das vezes a oferta não condiz com a realidade. É o que nós vamos ver agora na reportagem especial de Pablo Lemos. Antes de sequer imaginar que poderia investir no ramo da costura, a boliviana Janina Maria Nina Siniani, de 43 anos, se viu entrelaçada a falsas promessas de trabalho no Brasil. E a uma idade eu tentei e a primeira coisa que fiz, logo consegui segurar ela, mexer bem. Imagine fazer minhas roupas do jeito que eu gosto. E fiz. Você vai ganhar muito bem, o dobro daqui e uma vida melhor. Ele prometeu um lugar para chegar, umas pessoas que iam falar comigo. Eu cheguei em 2010, eu já era mãe solteira com 2 filhos. Eu tinha que trazer sim ou sim meus filhos. Cheguei com eles aqui. E, bom, a história mudou. Além dos desafios durante a passagem pela fronteira entre a Bolívia e o Brasil, Nina, como prefere ser chamada, teve de enfrentar outra travessia: o trabalho análogo à escravidão em uma oficina clandestina de costura na cidade de São Paulo. Quando chegou o cara lá, ao Largo de Concórdia, ele não aceitou meus filhos. Ele falou claramente que para trabalhar com crianças não aceitam porque é um prato de comida a mais e cada temos que trabalhar para nosso prato de comida. Como não queria o cara nos receber, eu tive que me humilhar, suplicar para ele, pelo menos essa noite, ter um lugar para passar com meus filhos. Mas aquela noite acabou se estendendo por quase um ano, com mais de 15 horas diárias de trabalho. O salário era de apenas R$ 400 por mês. E os filhos, ainda pequenos, eram explorados em troca de um prato a mais de comida. E eu sentia essa dor, porque meus filhos poderiam estar estudando naquela liberdade, mas eles tinham que esquecer de fato que é brinquedo e começaram a trabalhar com suas mãozinhas pequenas. Eu sofria, eu chorava dentro do meu coração. A boliviana chegou a receber abrigo de parentes que moram na capital paulista, mas não se sentiu acolhida. A libertação de tantas humilhações veio de fato quando ela conseguiu a documentação necessária para viver de forma legal no Brasil. Com algumas economias, começou a fabricar peças de roupas por conta própria em uma casa alugada, quando se casou e teve outro filho. Mas o que impulsionou a busca por uma vida melhor foi a informação. Por meio do projeto Tecendo Sonhos, ela aprendeu sobre direitos humanos e empreendedorismo e foi conectada a uma organização que assessora oficinas de costura, o Instituto Alinha. A gente tem uma formação complementar ao Tecendo Sonhos, que é mais focada em segurança do trabalho, em relações trabalhistas, dentro do espaço físico mesmo da oficina, né? Para ter certeza que o extintor de incêndio, para ter certeza que a cadeira ergonômica, para ter certeza que a instalação elétrica, tudo está dentro dos conformes. A gente tem uma técnica de segurança do trabalho que faz esse primeiro diagnóstico das necessidades, depois de passar por essa formação que pode levar até 6 meses para implementar de fato as melhorias nas oficinas. A gente faz uma segunda visita para ter certeza que aquela oficina está dentro de todos os padrões de saúde e segurança em relações do trabalho, para então colocar essa oficina dentro de uma plataforma que ele acessa marcas e estilistas que estão procurando oficinas e estão dispostos a pagar um valor justo pela contratação. A Nina conseguiu se distanciar da história de milhares de imigrantes que chegam ao Brasil
vítimas do tráfico de pessoas e do trabalho em condições análogas à escravidão. Para se ter uma ideia, nos últimos 6 anos, houve aumento de 125% de denúncias recebidas pelo Ministério Público do Trabalho sobre esse tipo de violação à dignidade humana. Só no ano de 2022, foram registrados 2.098 casos no país e até agosto de 2023, os números passaram de 2.500. Segundo dados do Smart Lab, iniciativa conjunta do MPT com a Organização Internacional do Trabalho, a Bolívia, país de origem da Nina, tem a maior incidência de pessoas resgatadas nessa situação no Brasil, com mais de 40% do total. Em segundo lugar, vem o Haiti, com 24%. Em terceiro, a Venezuela, com 12%. Normalmente, essa pessoa vulnerável é uma pessoa indocumentada, uma pessoa que não tem residência fixa e não tem reservas financeiras para se manter no país e procurar um trabalho digno, um trabalho decente, segundo os padrões internacionais. Então, essa pessoa em situação de extrema vulnerabilidade, ela fica muitas vezes nas mãos do aliciador, nas mãos do receptor, daquele empregador que recebeu ela. Então, ela vai aceitar remunerações muito abaixo da média do mercado. Ela vai aceitar ficar alojada em condições precárias e muitas vezes os seus familiares, os seus filhos, ou se engajam naquele trabalho perante aquele mesmo empregador, ou acabam ficando acompanhando os pais no local de trabalho. O procurador é coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de pessoas, iniciativa que integra o MPT. Ele explica que esse tipo de crime ocorre de forma silenciosa. A dificuldade de identificar, a dificuldade da vítima denunciar por medo, em muitos casos, outros casos por ainda estar iludido com a promessa enganosa, faz com que a fiscalização muitas vezes não alcance todos os casos, não alcance todas as vítimas. Então, uma das principais maneiras de combater, de prevenir e de garantir direitos é conscientizar a população dos casos de tráfico de pessoas, como que a população deve se comportar, deve agir, deve comunicar às autoridades e, claro, o cidadão, a cidadã não pode ter receio de, diante de um caso suspeito de tráfico de pessoas, de comunicar às autoridades. Por meio do projeto Liberdade no Ar, o MPT alerta a sociedade para os sinais de ocorrência do tráfico de pessoas. A iniciativa tem o apoio do Tribunal Superior do Trabalho. Nós capacitamos os agentes nesses locais, os agentes de aeroportos, os funcionários de companhias aéreas, de empresas de ônibus, para que, visualizando uma potencial situação de tráfico de pessoas, eles comuniquem às autoridades competentes para que aquela situação seja evitada, seja prevenida e aquela pessoa que estiver nessa situação ela não tenha esse crime, essa violação a direitos consumada. A Nina também tem feito a parte dela. Hoje recebe convites para palestras e trabalha na elaboração de um instituto de capacitação profissional voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade, como a que viveu há 13 anos. De cada 100, pelo menos 5 que saiam bem, que melhorem sua vida, eu já fico feliz. Bom, ministro, a gente segue falando sobre esse assunto e ampliando um pouco mais. A reportagem que nós acabamos de assistir aborda alguns dos eixos do novo programa sob a sua coordenação. O senhor poderia explicar um pouco mais sobre essa nova frente de atuação criada pela Política Judiciária Nacional de Trabalho Decente? Sim, veja, a história da Nina ela é bem emblemática assim, de vários eixos, né, que nós queremos que sejam desenvolvidos a partir do lançamento não só do programa de combate ao trabalho escravo, tráfico de pessoas e também de proteção ao trabalho migrante, mas o lançamento desse programa e o desenvolvimento desse programa em conjunto com aquilo que o TST já há algum tempo vem desenvolvendo, que tem a ver com a proteção ao trabalho seguro e também o combate ao trabalho infantil, agora também mais uma nova frente desenvolvida, né, tendo na coordenação a ministra Cátia Roda, que diz respeito à equidade de gênero, enfim. Porque a história da Nina, ela nos traz
há um só tempo, a perspectiva que se abre para uma mulher pobre, uma mulher migrante, uma mulher que é trabalhadora e que precisa, ao mesmo tempo, cuidar de seus filhos. Portanto, ela tem uma segunda jornada e ela vem ao nosso país em busca de acolhida. Ela, na verdade, ela sintetiza uma série de fatores de preconceito, de vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade pela condição dela, de gênero, de mãe. E o que ela encontra, no primeiro momento aqui em nosso país, não é propriamente acolhida. O que ela encontra em nosso país é um pouco dessa memória escravocrata que não necessariamente está restrita ao meio rural. Nós temos uma predominância, é verdade, de flagrantes de trabalho escravo, né? Essa escravidão contemporânea ainda no meio rural, né? Que diz muito sobre esse nosso passado recente, né? De alguma forma, nós ainda, como sociedade, naturalizamos aquilo que é absolutamente aviltante, né? Para a condição humana. Mas ela, ao mesmo tempo em que isso acontece, né, no meio rural, ela representa aquilo que também nós identificamos como escravidão contemporânea no meio urbano. Então, ela veio com aquilo que ela tinha de melhor, aquilo que fazia parte do metabolismo dela, que era o trabalho que ela desenvolvia, que ela sabia desenvolver. E quando ela encontra alguma possibilidade de sobrevivência no Brasil, ela não consegue passar nesse nível de sobrevivência, de subsistência. O que se oferece a ela não é um trabalho que emancipa, não é um trabalho que realiza, é um trabalho que simplesmente está nesse reino, nesse mundo da necessidade. Nada que seja libertador. Infelizmente, é essa realidade que nós precisamos combater. E ela, repito, né, ela diz muito sobre esses vários fatores, esses vários elementos que geram vulnerabilidade social, econômica, étnica, enfim, que estão presentes na nossa sociedade. Ministro, por falar em combate, né, como que as ações do programa vão contribuir com outros órgãos no combate aí ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas e na proteção ao trabalho do migrante? Na verdade, nós já tínhamos desenvolvido há algum tempo, no âmbito do Poder Executivo, o CONATRAIO, né, que é, na verdade, uma comissão, né, nacional de tentativa de erradicação, né, do trabalho escravo. O Ministério Público, não só o Liberdade no Ar, que aparece aqui na nossa reportagem, mas também existem outras várias frentes e o próprio Ministério Público atua muito fortemente no grupo móvel, né, que é coordenado pelo Ministério do Trabalho. Nós, de alguma forma, somos modelares naquilo que tem significado o combate ao trabalho escravo. E esse nosso programa aqui no âmbito do TST, ele visa se somar a todos esses esforços que estão sendo desenvolvidos, mas trazendo também um compromisso, um olhar do Poder Judiciário e, sobretudo, a percepção do Poder Judiciário, pelo próprio Poder Judiciário, de que ele precisa se capacitar para enfrentar essa realidade, mas antes de enfrentá-la, conhecê-la profundamente, ser acolhedor também. Nós temos um problema sério, e há pouco o procurador dizia com absoluta propriedade. Nós precisamos identificar essa pessoa que está nessa condição de vulnerabilidade, seja porque está escravizada, seja porque está traficada, seja porque não teve a acolhida necessária, decente, né, aqui no nosso país, na condição de imigrante. Nós precisamos identificar essa pessoa como uma pessoa que está nessa condição vulnerável e que precisa desse nosso cuidado. E muitas vezes há uma gramática diferente, há uma escuta que não está devidamente qualificada para perceber que o problema existe e que essa pessoa tem que ser recebida nessa sua contingência, nessa sua condição. Então, o programa tem essa preocupação, mas tem a preocupação também de capacitar, né, os magistrados, né, todas as pessoas que, de alguma forma, atuarão nesses processos. É necessário que esses processos tenham
a prioridade que todos os processos que envolvem a tutela, a dignidade da pessoa humana têm, né? E há uma preocupação que é muito presente, e eu sempre me refiro a ela, que é o chamado pós-resgate. Nada mais degradante do que você imaginar, nada mais deprimente do que você imaginar que todo esse esforço vai resultar num retorno pela necessidade de sobrevivência dessa pessoa a essa mesma condição de vulnerabilidade em que ela foi flagrada, ela foi resgatada. Então, na verdade, o sistema, né, o Estado brasileiro já tem um sistema mais ou menos aparelhado, melhor, inclusive, do que acontece em outros países, para que essas pessoas que sejam encontradas nessa condição, elas recebam as indenizações devidas, elas sejam minimamente orientadas para o retorno ao mercado de trabalho, mas um trabalho digno, um trabalho decente. Ela passa pelo menos 5 meses ali recebendo um seguro-desemprego, enfim. Se você não tiver essa preocupação, na verdade, você não está resolvendo o problema. Você está simplesmente, talvez, resolvendo um problema policial, criminal. Mas o programa que está sendo desenvolvido pelo TST não tem esse foco. Tem como foco a pessoa humana, né? O resgate dessa pessoa, a condição digna que qualquer trabalhador brasileiro, né, tem direito de usufruir, de ostentar. Bom, ministro, como o senhor bem acabou de nos dizer, em comum nesses 3 temas temos homens, mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. O objetivo maior, então, do programa seria conscientizar sobre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Sim, porque, na verdade, norma, Luana, nós temos. Se a gente partir, por exemplo, dos tratados internacionais, nós vamos ver que na Convenção Americana, nos pactos internacionais de 1966, todos os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil fazem expressa referência à erradicação do trabalho escravo e tráfico de pessoas, enfim. A nossa Constituição é uma Constituição muito rica de conteúdo moral. A dignidade da pessoa humana está entre os fundamentos da nossa República. Há ali uma primeira interação, ali no artigo 1º da Constituição, entre o valor social do trabalho e o valor social da livre iniciativa. Nós assumimos esse regime de produção, que é o regime capitalista de produção, mas nós queremos deixar claro o compromisso da Constituição brasileira, é o compromisso de só valorizar como uma atividade digna, uma atividade que deve, né, ter a proteção, a tutela estatal, aquela que também promove, como diz o artigo 170 da Constituição, promove existência digna no ambiente de trabalho. E se a gente for avançar, a gente vai ver que o artigo 3º da Constituição, ali estão ditos quais os objetivos da nossa República. O primeiro objetivo da República é a síntese, né, daquilo que são os valores éticos fundamentais, então, é a promoção de uma sociedade livre, justa e solidária, né? Mas, para além disso, a Constituição diz que é um objetivo da nossa República, não o crescimento econômico, mas fala em desenvolvimento nacional, que significa dizer desenvolvimento humano, fala em erradicação da pobreza, erradicação da marginalização, promoção, portanto, erradicação de todo processo que envolve ou que leva à desigualdade regional. Fala no bem-estar de todos, excluído toda a possibilidade de preconceito. Enfim, a nossa legislação infraconstitucional também tem, né, traz, né, um compromisso com esse conteúdo ético, esse conteúdo moral. O que nós precisamos é fazer disso uma realidade entre nós. E aí passa pelo que você acabou de dizer, né? Ou nós nos conscientizamos que a vivência de 150, 200 anos atrás não pode ser um legado que nós queiramos preservar, né? Porque aquilo significa um momento ruim, né? Um momento para ser esquecido, ou pelo menos a ser lembrado, mas em toda a sua crueza, toda a sua perversidade, que foi o nosso tempo de escravatura. O que precede o emprego no Brasil, as relações de trabalho no Brasil, que cuida o Tribunal Superior do Trabalho, não é a Revolução Industrial, não é
o fim das corporações de ofício. O que precede a nossa atividade, seja agrícola, industrial, de serviços, o que for, é o trabalho escravo. A gente precisa perceber, né, que nós temos essa chaga, esse legado ruim, né, na nossa história e precisamos reverter isso, né? As ninas, as bolivianas que cheguem não podem ter essa recepção, né? Nós precisamos ser capazes de dizer que nós avançamos nesse processo civilizatório. Então, a conscientização passa muito por extirparmos de uma vez a ideia de que nós podemos naturalizar o que é injusto, o que é cruel, o que é desumano, que é essa condição análoga do escravo. Nisso a gente vai abordar outro tema importante agora, que é sobre a atuação desse programa. O Brasil, como a gente sabe, é um país de dimensões continentais, né? Como que o Programa Nacional vai atuar em um país com realidades tão diversas? Os tribunais regionais do trabalho, por exemplo, podem ajudar nesse desafio? O nosso programa, ele parte de uma estrutura que estaria presente nesses outros programas, né, que envolvem a promoção do trabalho decente e, portanto, nós teremos os gestores nacionais, então são 5 gestores nacionais, além do coordenador. Eu tive a honra de ser convidado pelo ministro Lélio para assumir essa condição. O ministro Lélio, que é não só o mentor, né, aquele que promoveu, quis instituir o programa durante a sua gestão, mas ele vem de um passado em que ele participou, né, de frentes internacionais de combate ao trabalho infantil. Ele, na sua atuação no CNJ, né, ele teve participação efetiva no surgimento do FONTET, né, que é uma frente nacional de combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas, enfim. Mas nós teremos o coordenador, o vice-coordenador, e teremos, na sequência, 5 gestores nacionais que representarão as 5 regiões geográficas do país. Além dos gestores nacionais, os tribunais regionais de trabalho estarão indicando aqueles que, no âmbito, né, das instâncias regionais, representarão os interesses, né, que estariam, de alguma forma, envolvidos nesse programa, no âmbito de cada regional. E nós inovamos porque houve um grupo de trabalho formado por magistrados, procuradores do trabalho, professores universitários, servidores aqui da casa, todos envolvidos muito intensamente na instituição, na construção desse programa de trabalho, nesse programa contra o trabalho escravo, tráfico de pessoas e proteção ao trabalho imigrante. E nós não queríamos abrir mão dessa contribuição. Então, esses professores, procuradores, magistrados, eles estarão integrando um conselho consultivo. E, a todo tempo, nós estaremos somando esforços para que aquilo que nós idealizamos durante o desenvolvimento desse grupo de trabalho possa se tornar realidade na atuação, né, desse programa. Bom, ministro, agora abordando individualmente cada um dos temas do programa, quando falamos de trabalho análogo à escravidão, é possível traçar em quais tipos de trabalho essa exploração é mais praticada no Brasil? Sim. Na verdade, se nós levarmos em consideração a última operação de resgate, né, que foi agora em agosto, uma grande operação envolvendo 22 estados, inclusive aqui o Distrito Federal, nós tivemos pessoas flagradas nessa condição de trabalho escravo. E uma quantidade muito significativa, né, proporcionalmente, no trabalho agrícola, né, desde a colheita de café, a colheita do alho, né, a produção de açúcar e por aí vai. Mas nós tivemos também, né, flagrante de trabalho escravo nos centros urbanos, né, o que de fato nos preocupa muito. E, em alguns casos, né, o trabalho envolvendo, né, o trabalho infantil. Nós já avançamos nesse combate ao trabalho infantil, mas ele é residualmente ainda muito expressivo. Então, há uma concentração ainda, né, no meio rural desse tipo de prática, mas é evidente que quando você associa
e o legislador já faz isso, enfim, os nossos tratados internacionais, a Convenção 29, associa o trabalho escravo ao tráfico de pessoas, você mexe ali com duas condições de vulnerabilidade que, infelizmente, no dia a dia, de fato, estão, de alguma forma, interrelacionadas. E aí a gente precisa avançar, né, para que a gente possa combater não só o tráfico externo, mas também o tráfico interno, né, porque muitas vezes esse combate ao trabalho escravo tem a ver com pessoas que se deslocam de suas regiões de origem em busca de uma condição melhor de vida, e o que encontram lá adiante é a condição desumana que está bem retratada no artigo 149 do nosso Código Penal. Ministro, como que a Justiça do Trabalho, ao julgar processos envolvendo o trabalho análogo à escravidão, pode combater essa prática? Há um efeito pedagógico das decisões? Eu não tenho dúvida, Anderson, quanto a isso, porque, veja, uma decisão nossa foi levada em consideração pela Corte Interamericana em 2016, quando a Corte Interamericana julgou o caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde contra o Brasil. Era o inquérito 3.412, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e ali naquele voto, um voto lapidar, magistral da ministra Rosa Weber, ela descreve a escravidão contemporânea quando sequer nós tínhamos ainda avançado para termos o que temos hoje, né, o artigo 149 do Código Penal e o artigo 149-A tratando do tráfico de pessoas. Essa compreensão, essa construção jurisprudencial, ela é levada à consideração pela Corte Interamericana nesse julgamento da Fazenda Brasil Verde, e aparentemente nós teríamos ali, no âmbito do Poder Judiciário, a conscientização de que esse mal é um mal a ser extirpado definitivamente da sociedade brasileira. Mas esse tema volta agora à pauta do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. E volta por quê? Porque uma decisão de um tribunal regional, em dado momento, a decisão foi no sentido de que o auto de infração que teria justificado uma condenação em primeiro grau não era um elemento de convicção suficiente para pudesse afirmar que toda aquela condição de absoluta precariedade, né, no trabalho, de fato tivesse existido. E esse tema chega assim à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que aplica a súmula 7 dele, dizendo, olha, o fato não está sendo afirmado pelo Tribunal Regional Federal e, portanto, nós não podemos avançar. O Ministério Público, inconformado, interpõe um recurso extraordinário. E o Supremo Tribunal Federal, nesse processo, que tem essa sutileza técnica, né, que pode gerar alguma dificuldade, inclusive, ele reconhece a repercussão geral. Nós vamos ter o Supremo Tribunal Federal, de alguma forma, a interpretar, né, as nossas normas a partir do nosso texto constitucional acerca do que vem a ser propriamente o trabalho escravo. Se nós levarmos em consideração aquilo que está no artigo 149 do nosso Código Penal, nós teremos avançado significativamente. Esse dispositivo, inclusive, é resultado de um acordo que foi celebrado entre o Estado brasileiro e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quando o chamado caso José Pereira foi posto à apreciação da comissão, não da corte ainda. E aí, no âmbito da comissão, o Brasil reconheceu a sua responsabilidade internacional e, reconhecendo essa responsabilidade, assumiu esse compromisso, e esse compromisso foi cumprido. Nós temos hoje o artigo 149 dizendo, olha, na escravidão contemporânea, como tudo que acontece nessa sociedade panótica de vigilância, né, como diria Foucault, não há necessariamente trabalho forçado, restrição à liberdade da pessoa. Existem outras formas que oprimem esse trabalhador e que fazem com que a condição dele de trabalho seja indigna, seja desumana, né? Seja aviltante. E aí o artigo 149 se refere à servidão por dívida, mas se refere, sobretudo, ao trabalho degradante e à jornada exaustiva.
não é? Quando o trabalhador se submete a essas condições, significa dizer que não há ali, os direitos da humanidade não estão presentes. E o Brasil assumiu o compromisso de eliminar esse tipo de trabalho. Isso é crime no Brasil. Isso tem que ser punido severamente. E se nós, do Poder Judiciário, não assumirmos posição clara nesse sentido, de priorizarmos esses processos e darmos uma resposta efetiva a esses processos, certamente nós vamos estar no mesmo estágio que estávamos antes. Agora, nós temos norma, mas nós não temos a eficácia dessa norma para tornarmos realidade esse desejo emancipatório de nos livrarmos definitivamente do trabalho escravo. Ministro, agora em relação ao tráfico de pessoas, existe um perfil específico da vítima no Brasil ou são perfis variados? E como que elas costumam ser aliciadas? Na verdade, o tráfico de pessoas, é difícil você dizer que há um perfil específico, porque o Brasil é muito grande. E nós temos tanto o tráfico interno quanto o tráfico externo. O artigo 149A do Código Penal também é um dispositivo que é produto desse grande acordo, né, com a instância, com o Tribunal Internacional, e ele vem associando o tráfico de pessoas não apenas ao tráfico que tem como objetivo a remoção de órgãos ou a exploração sexual, mas também a promoção do trabalho em condições de escravidão, né? A escravização do trabalho do homem trabalhador. Essas mudanças, na verdade, essas variações de perfil têm a ver com o fato de que nós temos, como foi dito, né, foi retratado aqui na reportagem, migrantes de realidades diferentes, né, que vêm para o Brasil, todos em situação de absoluta precariedade, tudo que eles não querem é ser repatriados. Isso que aconteceu com a boliviana Nina, na verdade, isso se repete em sem número de casos, mas esses trabalhadores, não raro, eles se escondem da fiscalização, eles têm medo da fiscalização, porque a condição de precariedade no país de origem é pior do que aquela que eles estão encontrando aqui no Brasil. E eles têm medo também do retorno. O retorno é um processo. Não é? E aí, como lidar, né, com essas realidades diferentes? Agora, o Brasil, em função muito de uma lei, que é a nossa lei de acolhida do estrangeiro, a Lei 13.445, é uma lei muito atual, é uma lei muito avançada. Tem princípios morais que estão ali presentes, né, que implicam, que fazem com que todos nós brasileiros assumamos uma postura de acolhimento mesmo, né? Há um programa que é desenvolvido pelo Exército Brasileiro, a Operação Acolhida, que tem sido bem desenvolvido, tem internalizado muitos trabalhadores, sobretudo aqueles trabalhadores que ingressam aqui no Brasil, né, lá por Boa Vista, enfim, né, naquela região e tal. E nós precisamos assumir, né, essa internalização como algo que vai dizer bem, né, que diz bem de nós próprios brasileiros, né? Nós somos assim, nós somos acolhedores, né? E nós queremos promover trabalho digno e tal. E agora, ministro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente sobre o trabalho do migrante. Em que condições a pessoa costuma chegar aqui ao Brasil? No Brasil e no resto do mundo, esse migrante normalmente é um migrante indocumentado. Eu vivi um pouquinho, né, em duas cidades autônomas da Espanha, Ceuta e Melilla. Havia, na época em que eu estava estudando lá, fazendo minha pós-graduação, era uma realidade difícil de você digerir, porque aquelas pessoas, né, daquela região subsaariana subiam, tentavam alguma oportunidade no continente europeu e enquanto não conseguiam ingressar naquilo que eles têm, né, como espaço Schengen, né, que é um espaço a partir do qual eles estão livres para poder realizar trabalho e tal, desde que admitidos, se submetiam às condições mais degradantes que se pode imaginar. Eram fossos terríveis, com alambrados muito elevados e tal. E eu ficava impressionado, porque muitas vezes eram médicos, eram advogados, mas eles chegavam ali no continente europeu sem nenhum documento, não é? Essas pessoas
da América Latina que sobem muitas vezes para os Estados Unidos e tal, né? E que, enfim, né? Pagam às vezes pequenas fortunas, né? Para que os coiotes possam internalizá-las lá e tal. Essas pessoas também, não raro, estão indocumentadas. E há uma decisão da Corte Interamericana que é uma decisão emblemática. É uma opinião consultiva, então não tem a força vinculante das sentenças. É a opinião consultiva número 18, em que a Corte Interamericana foi consultada pelo Estado do México a respeito de como deveria proceder em relação a esse migrante indocumentado. E a Corte responde que esses migrantes indocumentados têm o direito de igualdade, né, à semelhança de qualquer pessoa nacional, de qualquer trabalhador nacional. Não há diferença, não há distinção. Em outras palavras, esse trabalhador migrante indocumentado, ele tem os mesmos direitos que Anderson, Luana, Augusto César, né, qualquer pessoa que esteja prestando serviço no Brasil, devidamente com seu contrato regularizado e tal, né? Não há diferença de direitos. E essa igualdade de direitos corresponde, diz a Corte Interamericana, à norma e os códigos. Em outras palavras, não há norma nacional, ou mesmo internacional, se não do mesmo nível, que possa sacrificar, possa impedir que esses direitos possam se realizar plenamente, esse direito à igualdade. Então, mais uma vez, e agora sob o ponto de vista da normativa internacional, nós estamos bem. Não é? Nós temos uma decisão que nos vincula, em certa medida, porque o Brasil se submete à jurisdição da Corte Interamericana desde 2002, né, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1998. Então, essas decisões da Corte Interamericana formam precedentes entre nós, então são relevantes, e o que a Corte está dizendo é: migrante indocumentado no Brasil ou em qualquer lugar das Américas, quiçá do mundo, né, do planeta, esses migrantes têm os mesmos direitos de qualquer trabalhador que esteja regularmente contratado. Ministro, a proteção ao trabalho de migrantes abrange também a proteção da criança, do adolescente, uma vez que essas pessoas costumam se mudar com a família em busca de melhores condições de vida para todos, né? Por essa perspectiva, o programa poderá realizar ações em conjunto com o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, também da Justiça do Trabalho? Veja, Anderson, um dia nós vamos evoluir para compreendermos que a proteção à criança vai além do combate ao trabalho infantil. É proteção integral mesmo. Porque a realidade da mãe trabalhadora é quase que por osmose a realidade da criança que precisa da proteção jurídica, da proteção constitucional, legal, convencional adequada, né? Se a gente retroceder no Brasil, eu sempre penso nesse evento como um evento muito simbólico. Em 1871, nós tivemos promulgada a lei do ventre livre. E aí se diria, não, então a partir daquele momento, 1871, de setembro de 1871, a criança poderia, a criança estaria livre, né, do regime de escravidão e, portanto, estaria emancipada, estaria liberta. Mas que criança é essa? A criança é a filha do escravo, é o filho ou a filha da escrava. E, portanto, a mesma lei do ventre livre, parece irônico isso, dizia que até os 8 anos de idade essa criança continuava lá, naquela propriedade onde a mãe estava sendo escravizada. Porque não há como você libertar a criança sem pensar que isso significa, de alguma forma, libertar o adulto, a mãe, né, a que, de alguma forma, essa criança está vinculada. E aí essa lei dizia, não, dos 8 aos 21 anos, essa criança pode permanecer ou na propriedade rural, onde a mãe está escravizada, ou sob a tutela do Estado. O Estado brasileiro assumiu responsabilidade em relação a essas crianças e adolescentes e não assumiu. Então, o que aconteceu na prática foi que esse ventre livre, não proporcionou nada, porque esses jovens de 8 a 21 anos permaneceram nessas propriedades onde as mães estavam escravizadas. Então, o Brasil carrega esse legado, né, de um tratamento inadequado, né, para a criança a partir do tratamento indigno que oferece a mãe, né, desses pequenos trabalhadores.
esses pequenos trabalhadores se tornam trabalhadores porque não há outra opção, não há alternativa para eles, né, para essas crianças. Então, infelizmente, a realidade da criança no Brasil é uma realidade que tem muito a ver com o possível êxito, o possível sucesso. Essa criança vai ser resgatada da sua condição de precarização se nós conseguirmos resgatar a mãe dessa criança, né, os pais dessa criança, dessa condição de precariedade laboral. Fora daí, o Brasil não tem expectativa, não tem perspectiva. Bom, ministro, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela participação aqui no Revista TST. Eu agradeço muito essa oportunidade e, em nome do Programa de Combate ao Trabalho Escravo, Tráfico de Pessoas e Proteção ao Trabalho Imigrante, podem estar seguros de que a qualquer momento estamos à disposição para trazer os esclarecimentos e trazer isso que vocês têm como uma tônica, como algo que precisa ser sempre ressaltado, que é a necessidade de nós conscientizarmos. Nós precisamos trocar a naturalização pela conscientização. E aí sim a gente vai conseguir evoluir.